Olá, chegamos à terceira e última parte de comentários desse episódio do profeta Eliseu e os filhos dos profetas no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versos que vão do 1º ao 7º. Vamos extrair apenas alguns versos dele e também, se puder, basta acompanhar na sua Bíblia. Acredito que você tenha alguma. Vamos começar? Moradias por aí tão exclusivistas e voltados para o ritualismo da lei, nem por isso os sacerdotes existe paz. A rejeição de um convite pode deixar escapar um próximo convite. E estamos falando de vida social e sociável. Rejeitar um convite pode ser indício de orgulho. Pode ser indício de depressão também. Quando for alegar não haver mais convite, vai se arriscar a ouvir. Quando convidamos, todas as vezes você recusou. Então, paramos de convidar. No caso de Eliseu, havia lugar para ele entre os filhos dos profetas. Vimos isso no verso 3 do capítulo que estamos comentando, o capítulo 6. E disse um dos filhos dos profetas: serve-te de ires com os teus servos. Eliseu disse: eu irei, e foi com eles. De acordo com o exemplo do texto, uma pergunta surge: pessoas que vão sempre ter o seu lugar entre nós, teriam lugar para nós? É doído quando não temos o nosso lugar entre elas. Pessoas que nós acolhemos, nos acolheriam? E de modo inverso, há pessoas que vão ter sempre o nosso lugar entre elas. Mas será que elas têm o lugar delas entre nós? Pessoas que nos acolheram, nós as acolheríamos? Segundo as Escrituras, havia registro da escola de profetas em Betel, em Jericó e em Gilgal, além de outros lugares, porém todos no território de Israel. O profeta Eliseu ministrou milagres como o dos pães e do efeito purificador da farinha de trigo no caldo contaminado, que viria a alimentá-los na tão grande fome e que, por fim, serviu ainda para alimentar a multidão do povo. Eles tinham Eliseu em grande estima. Cá entre nós, ainda tem gente que prefere confiar em um estranho. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós um tronco e façamos ali um lugar para habitar. Esse verso retrata a falta de espaço físico devido ao crescimento do grupo. E em época de crises, notamos que o interesse pelos valores de Deus e o que Ele poderá fazer aumenta. Quanta expectativa existe entre nós em vermos os nossos menores pondo em prática os valores divinos que aprenderam conosco. Porque Paulo fala de desamparo enquanto tinha sido acolhedor. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Todos me desampararam. Na sequência, um daqueles filhos dos profetas estava com objeto de propriedade alheia e, sem revisão do usuário, cai na água, nas águas do rio Jordão. No verso 5, objeto desgastado, quando pegamos emprestado, é uma responsabilidade. E ainda arrebentando em nossas mãos, torna-se um problema. Ele disparou: ah, meu Senhor, era emprestado. Quantas vezes já dissemos para os nossos pais ou ouvimos de nossos filhos: deixa comigo, pode deixar, eu sei. E logo depois vem o disparo: pai, me ajuda, mãe. Estimar e pôr na conta os conselhos de nossos pais nos poupa de aflições. Retribua com atenção e carinho a preocupação de seus pais. Quem já os tem perdido sabe da falta que pai e mãe fazem. Não deixe para postar as fotos de pai e mãe nas redes sociais depois de que perdê-los. Voltando ao texto.
Que aflição não comprar ou não poder comprar o próprio instrumento e ainda não ter como pagar o que pegou emprestado. Foi providencial a companhia de Eliseu. É típico de momentos como esse nós ouvirmos vozes assim: mas você tinha que perder o que não é seu? Se vira e vai ter que repor ao dono. Pior ainda, com ar de zombaria. Aproveita e dá um mergulho e vê se consegue achar. Certamente que um mergulho no Rio Jordão não era recomendável. Eliseu poupa o rapaz de censuras que só serviriam para causar mais aflições e logo pergunta ao moço onde teria caído o ferro, sem fazer drama da situação. E cá entre nós, mais uma vez, como existem pessoas assim, fazem alarme aumentando o desespero de um coitado, gerando maior aflição de espírito ou até mesmo pondo aflição onde não existe. Tem gente que faz diagnóstico sem ser médico ou fala em demasia sem ter propriedade alguma em algum assunto da pauta. Tem gente que se diz espiritual e muito crente ou cheia de fé, mas que aconselha o próximo sem a menor base ou conhecimento nas Escrituras. Eliseu não fez mesmo volume e o moço só teve o trabalho de dizer onde havia deixado cair a tal ferramenta. Onde caiu foi o que o profeta se interessou em saber. Primeiro, antes que houvesse um remoer da culpa, somado ao desespero que mudaria toda a tranquilidade daquele ambiente, o homem de Deus despertava o ponto de partida para a retomada ou novo começo. Segundo, percebemos que a pergunta onde caiu diferencia o profeta, que no caso era Eliseu, de algum tipo de adivinhador. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento acompanhavam o seu povo estando comprometido com a vontade divina. Já o adivinhador seria um qualquer, estático, a tal ponto de não ter o menor cuidado para com o povo. E muito menos teria compromisso com Deus, com o Deus de Israel. Ele só adivinha e sem responsabilidade com a precisão e com as consequências de suas adivinhações. Ao lançar sobre as águas do Jordão aquele pedaço de madeira, madeira verde por sinal, Eliseu repetiu o feito de Moisés em Êxodo 15, 25. Não seria mais fácil uma madeira seca? Os procedimentos nos milagres que Eliseu realizava não eram aleatórios e repentinos. Há quem hoje use de objetos e de recursos aleatórios, mas não é assim. A farinha pelo qual tinha eliminado o mal daquele caldo que falamos, fazia parte de um procedimento dos dias de Moisés. Era um requisito da lei. Livro de Levítico, capítulo 2, verso 5. Esses procedimentos tinham teor profético. Eram sombras de eventos futuros que são bem entendidos no Novo Testamento. Jesus é o grão de trigo que cai na terra e, morrendo, germina para dar fruto. Jesus é a madeira verde. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. No Evangelho de Lucas 23, 31, fica clara a analogia. Se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Aquele filho do profeta teve o trabalho de se erguer e alcançar o ferro que agora flutuava sobre as águas do Jordão. Verso 7. Essa era a razão do ensino de Eliseu. Esse era seu compromisso. Ele estava voltado para os ensinos das Escrituras antes dele, e ensino esse que se cumpriria após ele, em Jesus. Vida profética sem ter Cristo em sua base são palavras e ações que se restringem apenas à passagem por essa vida,
sem levar em conta a eternidade, ou mesmo que estejam almejando a vida longa, cuja perspectiva de eternidade seja baseada em métodos que excluam a redenção em Cristo, tendem e certamente vão cair na amarga decepção da realidade contrária. Eliseu encaminhava aqueles discípulos a entenderem que o foco não era ele e nem em um futuro próximo seriam eles. Para nós, faz todo o sentido atentar para quem é digno de todo foco e Senhor de todas as ações e feitos desde aqueles tempos de Moisés e Elias e Eliseu, o Senhor Jesus Cristo. Assim como Eliseu tinha o seu lugar entre os filhos dos profetas, que Jesus, o maior entre todos os profetas, tenha lugar no seu coração e na sua vida. Esse é o terceiro vídeo que fecha o comentário desse texto de 2 Reis, versos de 1 ao 7. Até o próximo assunto, até o próximo vídeo, que Deus esteja no seu coração.